Muitas empresas têm como grande desafio a seleção adequada dos projetos. Imaginem uma grande mineradora. Imaginem o tanto de opções e de projetos que ela tem a cada ano. São projetos de uma nova reserva, exploração de uma nova reserva. Nós temos projetos de recapacitação de uma reserva existente. Nós temos projetos internacionais de aproveitar uma reserva no exterior. Nós temos fusões e aquisições, adquirir uma outra mineradora. Nós temos projetos de estruturação financeira. Nós temos projetos de marketing para o quê? Para aumentar a capacidade de consumo de um determinado produto. E, obviamente, os recursos são limitados. Gente, dinheiro, tempo são sempre limitados. Então nós nunca temos dinheiro ou tempo para fazer tudo. E para isso nós precisamos usar critérios. A escolha do projeto A ou do projeto B, ela não pode ser aleatória, ou ela não pode também usar critérios meramente subjetivos. Nós precisamos comparar critérios. E como a gente faz isso? A gente faz isso usualmente através de um conjunto de critérios, ou o que a gente chama de decisão multicritério. O primeiro conjunto desses critérios, sem dúvida nenhuma, são os critérios financeiros, que são critérios relacionados ao quê? Ao benefício financeiro do projeto. Taxa de retorno, lucratividade. Sem dúvida nenhuma, projetos que têm um melhor impacto financeiro sobem naquela lista de projetos que estão sendo avaliados. No entanto, uma coisa que me incomoda e eu acho um risco muito grande é as pessoas focarem no aspecto financeiro exclusivamente. A taxa de retorno e a margem de lucro não necessariamente deve ser o único critério. O segundo conjunto de critério que pode ajudar esse critério financeiro é o critério estratégico. O alinhamento estratégico daquele projeto com a minha organização. Então, por exemplo, se a minha organização, a minha mineradora, ela tem como critério estratégico uma atuação e uma operação global, um projeto desenvolvido na África, ele, entre aspas, tem mais afinidade estratégica do que um projeto que está no mesmo lugar onde correntemente eu estou atuando. Se, por outro lado, meu interesse estratégico é fortalecer a minha presença dentro do meu território, aquele projeto cai na lista. Então eu posso criar um critério de alinhamento estratégico, onde eu vou o quê? Ajudando aquele critério estratégico a subir com o projeto naquela fila ou descer o projeto naquela fila. O outro critério é a urgência. A urgência. Eu tenho projetos onde eu tenho uma urgência muito grande, onde o projeto só tem razão de ser naquele período. Exemplo, Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela tem uma data, um ano, um dia específico para acontecer. Se eu não respeitar isso, o que acontece? O projeto perde a sua razão de ser. Se o seu projeto está relacionado com aquele cenário, e ele perde isso, aquele projeto não só desce, como ele inclusive é eliminado da lista, porque ele perdeu a razão total de ser. Um outro critério que vai se somar ao critério de urgência, ao critério estratégico, é o critério dos interessados, ou das partes interessadas no meu projeto. O meu projeto, ele na maioria das vezes, tem vários interessados. E o interessado, vamos voltar na mineradora, eu tenho o acionista, eu tenho a diretoria, eu tenho os empregados, tem a comunidade, eu tenho o governo, eu tenho o país, eu tenho outros países, eu tenho um conjunto de interessados. E quanto mais esses interessados forçam o projeto para existir, mais esse projeto sobe naquela lista. Sim, ter o apoio das partes interessadas é fundamental para um projeto ser bem sucedido. Então aquele projeto que todas as partes interessadas querem, apoiam e estruturam, sobe na fila. Outro critério, risco. O risco daquele meu projeto. Eu tenho um projeto que pode me dar uma taxa de retorno mais alta, mas o risco dele é tão elevado que isso inviabiliza o meu projeto. Então eu preciso avaliar o seguinte: retorno.
Estratégia com o risco que eu estou disposto a correr. Às vezes eu tenho um projeto que me dá menos resultado financeiro, às vezes não está 100% integrado com a minha estratégia, às vezes não tem 100% do apoio, 100% da minha urgência, mas o risco é tão baixo que esse projeto se justifica, que esse projeto se viabiliza do ponto de vista de execução. Outro critério é o recurso humano, as pessoas. O que adianta eu levantar e subir naquela minha fila um determinado projeto se eu não tenho recurso humano, se eu não tenho gente para fazer aquele projeto? Então, às vezes, eu vou ser mais tímido na minha decisão. Por quê? Porque eu não tenho recurso, ou porque a quantidade de recursos é limitada. E complementando o conceito de recursos humanos, eu tenho a competência como último critério, que está intimamente ligado ao recurso humano. Ou seja, eu tenho competência suficiente para trabalhar o meu projeto. Eu tenho gente com habilidade. Às vezes, eu vou ser mais tímido na minha decisão. Para quê? Para garantir que eu tenho conhecimento. Então, nem sempre aquilo que é o melhor, aquilo que vai ter o melhor lucro, vai ser o melhor projeto para você fazer. Às vezes, um projeto mais tímido, com mais controle, vai conduzir você, dentro da sua carteira, a um sucesso estratégico mais alto, mais adequado.